Lição 200 do livro de exercícios de um curso em milagres. Comentários de Ken Wapnick. Não há paz, exceto a paz de Deus. Comentário. Essa é a última lição da parte 1, uma maravilhosa culminação das discussões anteriores, centrando-se no tema de buscar e encontrar, e até mesmo em parte do seu estilo linguístico. Essa lição reflete, entre aspas, não busque fora de ti mesmo. Texto, capítulo 29. Jesus nos ajuda a reconhecer que nunca realmente tivemos sucesso em buscar felicidade e libertação da dor no mundo. Qualquer prazer ou paz que parecemos atingir é de curta duração, pois a verdadeira felicidade vem apenas de nos lembrarmos quem somos como crianças do amor. No entanto, se o corpo é uma limitação ao amor e o mundo foi feito como um ataque ao amor, é impossível encontrar o amor que buscamos aqui. Uma vez que estivemos buscando no lugar errado e, como resultado disso, nunca encontramos o que queríamos, nós vivemos em um estado constante de desespero sem esperanças. A esperança real, oferecida pelo Um Curso em Milagres, repousa em voltarmos para o problema e a solução em nossas mentes. Se nós buscarmos a solução onde ela está, certamente vamos encontrá-la. Essa mensagem, então, é o tema principal dessa lição. Citação: não busques mais, não acharás paz a não ser a paz de Deus. Comentário: a paz não pode ser encontrada aqui, pois o corpo e o mundo foram feitos especificamente para ocultar a fonte da paz na mente. Citação: aceita esse fato e poupa a ti mesmo a agonia de decepções ainda mais amargas, do desespero sombrio e da sensação fria da desesperança e da dúvida. Não busques mais. Nada mais há para achares, exceto a paz de Deus, a menos que estejas buscando a miséria e a dor. Comentário: o ego nos faria buscar a dor no mundo, encontrá-la e então culpar a todos os outros por nossa miséria. Ele nunca quer que entendamos que a fonte do nosso sofrimento repousa em nossa escolha pelo seu sistema de pensamento, em vez de pelo do Espírito Santo. Para manter essa escolha oculta e garantir que nunca mudemos nossas mentes, o ego fez um mundo para ser a fonte da dor, começando com o nascimento e seguindo nosso caminho pela vida até morrermos. No entanto, a miséria não é nossa culpa. Nós que buscamos o que nunca poderíamos encontrar, pois foram os ídolos do especialismo que falharam conosco. Citação: o mundo acredita em ídolos. Ninguém vem a ele a menos que os adore, e ainda tente buscar um ídolo que possa lhe oferecer uma dádiva que a realidade não contenha. Cada idólatra ancora a sua esperança na crença em que as suas divindades especiais lhe darão mais do que os outros homens possuem. E quando um falha, outro toma o seu lugar, com a esperança de achar mais de alguma outra coisa. Texto, capítulo 29. Ela não vê o que está pedindo, e assim busca isso de milhares de maneiras e em milhares de lugares, a cada vez acreditando que está lá e a cada vez desapontada no final. Entre aspas, busca, mas não aches. Continua sendo o severo decreto desse mundo, e ninguém que persiga as metas mundanas pode fazer de outro modo.
Manual dos Professores 13:5. Citação: esse é o ponto final ao qual todos devem enfim chegar para abandonar toda a esperança de encontrar a felicidade onde não há nenhuma, de ser salvo por algo que só pode ferir, de fazer a paz a partir do caos, a alegria da dor e o céu do inferno. Não tentes mais ganhar pela perda ou morrer para viver. Tu estás pedindo apenas a derrota. Comentário: o ponto final que atingimos é a compreensão de que estivemos errados. Nunca vamos encontrar esperança ou felicidade, Deus ou verdade aqui. Na realidade, nunca vamos encontrar qualquer coisa de valor, pois nada aqui é significativo. Se, como Jesus diz, o propósito do Um Curso em Milagres é nos economizar tempo, não precisamos exaurir cada possibilidade de relacionamento especial esperando, entre aspas, dessa vez vai funcionar. Isso nunca vai funcionar, então podemos muito bem nem começar. Em última instância, percebemos que ele estava certo e nós errados, mas, enquanto isso, causamos a nós mesmos dor e sofrimento desnecessários por buscarmos continuamente felicidade e esperança no especialismo do corpo. Em algum ponto, precisamos ver nosso equívoco em acreditar que a alegria e a liberdade são dor e aprisionamento, e vice-versa. Citação: o Espírito Santo vai dirigir-te só para evitar a dor. Com certeza, ninguém faria objeções a essa meta se a reconhecesse. O problema não é saber se o que o Espírito Santo diz é verdadeiro, mas se queres ouvir o que ele diz. Tu és tão incapaz de reconhecer o que é doloroso quanto de saber o que é alegre, e estás, de fato, muito propenso a confundir os dois. A principal função do Espírito Santo é ensinar-te a fazer a distinção entre eles. O que te dá alegria é doloroso para o ego, e enquanto estiveres em dúvida a respeito do que és, estarás confuso em relação à dor e à alegria. Texto, capítulo 7. Citação: nós dissemos que o Espírito Santo te ensina a diferença entre dor e alegria. Isso é o mesmo que dizer que ele te ensina a diferença entre prisão e liberdade. Não podes fazer essa distinção sem ele, porque tens ensinado a ti mesmo que prisão é liberdade. Acreditando que as duas coisas sejam a mesma, como é que podes fazer a distinção entre elas? É possível pedires à parte da tua mente que te ensinou a acreditar que elas são a mesma para ensinar-te como são diferentes? Texto, capítulo 8. Comentário: nas últimas duas sentenças da passagem acima do livro de exercícios, nós encontramos referência ao princípio do ego de um ou outro. Eu venço através da perda de outro. Eu vivo e outro morre. Ou eu morro para que eu possa viver além do túmulo. Citação: mas podes com a mesma facilidade pedir amor, felicidade e vida eterna numa paz infinita. Pede isso e só poderás ganhar. Comentário: como Jesus frequentemente nos assegura, ele não está nos negando amor, felicidade ou paz, mas mostrando que nunca vamos encontrá-los no mundo.
Seu curso, no entanto, os oferece a nós, pois o aprendizado... Citação. Decide-te por Deus, e todas as coisas te são dadas sem qualquer custo. Decide-te contra ele e escolhes o nada ao preço da consciência de tudo. A expiação é para ti. O teu aprendizado a reivindica e o teu aprendizado a dá. O mundo não o contém. Mas aprende esse curso e ela é tua. Manual dos Professores 13:8. Citação. Pedir o que já tens não pode deixar de ter êxito. Pedir que o falso seja verdadeiro só pode fracassar. Comentário. Isso é óbvio quando olhamos para nossas vidas insanas, nas quais tentamos provar que a verdade de Deus está errada e nossas ilusões são verdadeiras. Um mundo de ódio, traição, solidão e desespero. No entanto, uma vez que a verdade já está dentro de nós, colocamos a nós mesmos em conflito perpétuo, divididos entre professores que nos levam em direções opostas. Como poderíamos não falhar em aprender? Citação. O currículo da expiação é o oposto do currículo que estabeleceste para ti mesmo, mas assim também é o seu resultado. Se o resultado do teu te tem feito infeliz, e se queres outro diferente, obviamente é necessário uma mudança de currículo. A primeira mudança a ser introduzida é uma mudança de direção. Um currículo significativo não pode ser inconsistente. Se é planejado por 2 professores, cada um acreditando em ideias diametralmente opostas, não pode ser integrado. A total falta de sentido de tal currículo tem que ser inteiramente reconhecida antes que uma mudança real de direção venha a ser possível. Não podes aprender simultaneamente de 2 professores que estão em total discordância a respeito de tudo. O currículo conjunto dos 2 apresenta uma tarefa de aprendizado impossível. Eles estão te ensinando coisas inteiramente diferentes, de formas inteiramente diferentes. O que poderia ser possível, exceto que ambos estão te ensinando sobre ti mesmo. A tua realidade não é afetada por nenhum dos 2, mas se escutares os 2, a tua mente ficará dividida em relação ao que é a tua realidade. Texto, capítulo 8. Citação. Perdoa-te pelas imaginações vãs e não busques mais aquilo que não podes achar. Comentário. Assim, nós olhamos com Jesus para a nossa culpa e o ouvimos dizer, abre aspas, olhe para as suas imaginações vãs, o quanto você esteve equivocado, mas olhe sem julgamento. Existe outra maneira de olhar para o mundo, não como um meio de realizar os sonhos do seu ego, mas como uma sala de aula na qual você aprende a realidade além de todos os sonhos, seu propósito para estar aqui. Fecha aspas. Citação. Para mudar tudo isso e abrir uma estrada de esperança e de liberação dentro daquilo que aparentava ser um círculo sem fim de desespero, tu apenas necessitas decidir que não sabes qual é o propósito do mundo. Tu lhe dás metas que ele não tem e dessa forma decides para que ele serve. Tentas ver nele um lugar de ídolos achado fora de ti mesmo.
Os teus ídolos fazem o que queres que façam, e têm o poder que tu lhes atribuis. E tu os persegues em vão no sonho, porque queres o seu poder para ti. Texto, capítulo 29. Citação: pois o que poderia ser mais tolo do que buscar e buscar e buscar de novo o inferno, quando precisas apenas olhar com os olhos abertos para descobrir que o céu se estende diante de ti através de uma porta que se abre facilmente para acolher-te? Comentário: a porta vai se abrir facilmente para dar boas-vindas a nós quando dermos boas-vindas a ela, o que é alcançado através da visão de Cristo. No entanto, nós não damos boas-vindas a ela, porque então nosso especialismo iria desaparecer. Para reafirmar esse ponto central, nós precisamos ver o quanto quase tudo o que fazemos oculta um pensamento que diz, abre aspas, vou provar que esse curso não funciona e que Jesus não diz a verdade, fecha aspas. É imperativo que percebamos quão sutilmente esse pensamento subjacente influencia nossas experiências diárias. Citação: volta para casa, não encontraste a tua felicidade em lugares estranhos e em formas alheias que nada significam para ti, embora tenhas buscado torná-los significativos. Não pertences a esse mundo, és um estranho aqui. Mas te é dado achar os meios pelos quais o mundo deixará de parecer uma prisão ou uma cela para cada um. Comentário: entre outras, isso se refere especificamente à lição 160. Abre aspas. Eu estou em casa. O medo é o estranho aqui. Fecha aspas. E a lição 182. Entre aspas. Eu me aquietarei por um instante e irei para casa. Jesus não poderia ser mais explícito. O corpo não é o nosso lar, nem nós pertencemos a esse lugar. Lembre-se dessa descrição do nosso lar no mundo e considere se o corpo é realmente onde queremos permanecer, prisioneiros da culpa e do pesar. Citação: o mundo que vês é o sistema delusório daqueles a quem a culpa enlouqueceu. Olha com cuidado para esse mundo e vais reconhecer que é assim, pois esse mundo é o símbolo da punição e todas as leis que parecem governá-lo são as leis da morte. As crianças vêm ao mundo através da dor e na dor. Seu crescimento é acompanhado de sofrimento e elas aprendem sobre o pesar, a separação e a morte. Suas mentes parecem estar presas como numa armadilha em seus cérebros e seus poderes parecem declinar se os seus corpos são feridos. Elas parecem amar, no entanto, abandonam e são abandonadas. Parecem perder o que amam, talvez a crença mais insana de todas. E seus corpos definham e exalam seu último suspiro e são depositados na terra e já não são mais. Texto, capítulo 13. Citação: a liberdade te é dada ali onde contemplaste apenas correntes e portas de ferro. Comentário: essa é outra declaração explícita refletindo a do texto. Abre aspas. Não busques mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente sobre o mundo. Fecha aspas. Texto, capítulo 21. O propósito do mundo, mantido oculto pelo ego, é nos manter sem mente. Ele nos diz, em vez disso,
que o propósito do mundo é maximizar nosso prazer, minimizar nossa dor e culpar todos os outros pelo que der errado, não aceitando responsabilidade pelo mundo e suas vicissitudes. No entanto, tendo escolhido um novo professor, vemos o propósito do mundo como uma sala de aula na qual aprendemos as lições do Espírito Santo. Citação: o ego fez o mundo como o percebe, mas o Espírito Santo, que reinterpreta os feitos do ego, vê o mundo como um instrumento de ensino para trazer-te para casa. Corrige e aprende, e sê aberto ao aprendizado. Tu não fizeste a verdade, mas a verdade ainda pode libertar-te. Olha como o Espírito Santo olha, e compreende como ele compreende. Texto, capítulo 5. Citação: permanecerás preso enquanto o mundo inteiro não for visto como um lugar abençoado e todos não forem libertados dos teus erros e honrados pelo que são. Tu não os fizeste, nem fizeste a ti mesmo. E quando libertares um, o outro é aceito pelo que é. Comentário: no nível do ego, nós fizemos nosso irmão e a nós mesmos. No entanto, tudo o que fizemos foram as ilusórias, entre aspas, sombras do passado. Texto, capítulo 17. Nosso ser real não tem nada a ver com o irreal. E então, nós não precisamos de nada além de mudarmos nossas mentes e olharmos através da visão de Cristo. Todos são libertados dos nossos equívocos, porque nós somos um. Não pode haver exceções. Assim, Jesus nos leva a abençoar a todos em nosso relacionamento santo, que seu amor exemplifica. Citação: meu irmão santo, eu quero entrar em todos os teus relacionamentos e caminhar entre tu e as tuas fantasias. Permite que o meu relacionamento contigo seja real para ti e deixa que eu traga realidade à tua percepção dos teus irmãos. Não fiques separado de mim e não permitas que o propósito santo da expiação se perca para ti em sonhos de vingança. Relacionamentos nos quais tais sonhos são acalentados excluíram a mim. Deixa-me entrar em nome de Deus e trazer-te a paz para que possas me oferecer a paz. Texto, capítulo 17. Citação: o que faz o perdão? Na verdade não tem função e nada faz, pois é desconhecido no céu. Ele só é necessário no inferno, onde tem que cumprir uma função poderosa. Comentário: no início da parte 2, vamos ler sobre o perdão. Abre aspas. Ele é quieto e quietamente nada faz. Ele meramente olha e espera e não julga. Fecha aspas. Livro de Exercícios, parte 2, 1, 4. Não existe nada a se fazer, porque não existe mundo no qual atuarmos. O perdão meramente desfaz a crença em tal mundo ilusório. E assim, não tem lugar na verdade do céu, que não precisa de correção. Citação: a libertação do amado Filho de Deus dos sonhos maus que ele imagina, mas que acredita serem verdadeiros, não é um propósito de valor? Quem poderia esperar mais quando parece haver uma escolha a ser feita entre o sucesso e o fracasso, o amor e o medo? Comentário: a escolha entre o sucesso e o fracasso, o amor e o medo, é ilusória. No entanto, dentro do sonho do mundo, é a única escolha disponível para mim.
Enquanto eu acreditar que posso escolher um ou outro, ambos se tornam reais, o que significa que o amor deixou de ser ele mesmo e foi transformado em amor especial. A escolha verdadeira entre verdade e ilusão acontece quando percebo que o mundo não oferece nada. Uma vez que eu reconheça que escolho entre duas ilusões, ambas desaparecem. Mesmo o perdão, que finalmente escolho, é uma ilusão. E, no entanto, ele leva além de todas as ilusões, conforme passamos dos pesadelos para os sonhos felizes, e depois despertamos para a realidade que nunca perdemos. Citação: em primeiro lugar, tu vais sonhar com a paz, e então despertará para ela. A tua primeira troca do que fizeste pelo que queres é a troca dos pesadelos pelos sonhos felizes do amor. Neles estão as tuas verdadeiras percepções, pois o Espírito Santo corrige o mundo dos sonhos, onde está toda a percepção. Conhecimento não necessita de correção. No entanto, os sonhos de amor levam ao conhecimento. Neles, nada vês de amedrontador, e devido a isso, eles são as boas-vindas que ofereces ao conhecimento. O amor espera pelas boas-vindas, não pelo tempo, e o mundo real não é senão as tuas boas-vindas ao que sempre foi. Portanto, o chamado da alegria está nele, e a tua resposta feliz é o teu despertar para o que não perdeste. Texto, capítulo 13. Comentário. Como Jesus recomenda na sentença 5, pergunte a você mesmo, conforme atravessa seu dia: não é um propósito valioso para mim ver esse dia como um que poderia me fazer feliz? Eu não mereço receber essa dádiva? Veja como seu dia responde à negativa que diz, abre aspas, não, eu não sou merecedor de despertar dos sonhos maus, de medo e pesar do mundo. Fecha aspas. Lembre-se dessa última estrofe do poema de Ellen, abre aspas, O Sonho Quieto, fecha aspas, que expressa lindamente nosso sim aos frutos repletos de paz do perdão de Jesus. Citação: o que pode permanecer de mal no mundo para o qual Cristo olhe? E o que ainda poderia me parecer amedrontador com a luz da sua perfeição nele? O que poderia me ensinar que o pesar tem uma causa, ou que a morte é real? Ajude-me a perdoar o mundo. A paz que você dá em meu perdão será dada a mim. As Dádivas de Deus, página 65. Não há paz, exceto a paz de Deus, porque Ele tem um Filho que não pode fazer um mundo em oposição à vontade de Deus e à sua própria, que é igual à sua. Comentário: não existe paz no mundo porque não existe mundo. Nós apenas pensamos que existia. A presença do Espírito Santo em nossas mentes assegura que nossos pesadelos mais selvagens e pensamentos mais cruéis não tiveram efeitos sobre a paz do céu, o que permanece muito além das nossas ilusões. Citação: tu, cuja mente está escurecida pela dúvida e pela culpa, lembra-te disso. Deus te deu o Espírito Santo e deu a ele a missão de remover toda a dúvida e todo o traço de culpa que o seu Filho querido lançou sobre si mesmo. É impossível que essa missão falhe.
nada pode impedir a realização daquilo que Deus quer realizar. Quaisquer que sejam as tuas reações à voz do Espírito Santo, a que estranhas vozes escolhes ouvir, que estranhos pensamentos possam te ocorrer, a vontade de Deus é feita. Tu acharás a paz na qual Ele te estabeleceu, porque Ele não muda a sua mente. A paz será tua, porque a sua paz ainda flui para ti a partir dele, cuja vontade é paz. Tu a tens agora. Aprende que mesmo o mais negro pesadelo que perturba a mente do Filho de Deus adormecido não tem qualquer poder sobre ele. É possível que o Filho de Deus se perca em sonhos quando Deus colocou dentro dele o feliz chamado para despertar e ser feliz? Texto capítulo 13. O que poderia ele esperar encontrar em tal mundo? Ele não pode ter realidade porque nunca foi criado. É aqui que ele quer buscar paz? Ou é preciso que veja, ao olhar o mundo, que o mundo só pode enganar? No entanto, ele pode aprender a olhar para ele de outro modo e achar a paz de Deus. Comentário. Pedindo a ajuda de Jesus, nós olhamos para as especificidades dos nossos relacionamentos especiais e percebemos que elas não funcionam. Eles enganam porque nunca vão nos prover o que queremos, o retorno para casa. Ninguém realmente quer estar nesse lugar de miséria, dor e morte. No entanto, temos que ver o quanto acalentamos as ilusões de que existe motivo para a esperança aqui. No contexto do pagamento em psicoterapia, Jesus reflete a condição do ego de buscar no mundo, mas nunca encontrar a salvação que realmente buscamos. Citação: quanto se ganha por lutar por ilusões? Quanto se perde por jogar Deus fora? E é possível fazer isso? Com certeza, não é prático lutar por nada e tentar fazer o que é impossível. Então, para um pouco, o suficiente para pensar nisso? Talvez tenhas estado buscando a salvação sem reconhecer para onde olhar. Psicoterapia, capítulo 3. A paz é a ponte que todos atravessarão para deixar esse mundo para trás. Comentário. No texto, Jesus se refere à ponte para o mundo real, texto capítulo 16, e como o Espírito Santo é nossa ponte para o céu, texto capítulo 16. A paz, então, é o efeito inevitável de aprendermos a perdoar e de segurarmos a mão de Jesus e viajarmos com Ele até nosso Deus. Citação: o Espírito Santo é a ponte até Ele, feita da tua disponibilidade para unir-te a Ele. Afasta-te comigo firmemente de todas as ilusões agora e não deixes que nada obstrua o caminho da verdade. Nós vamos empreender a última jornada inútil, longe da verdade, juntos, e então, juntos, iremos diretamente a Deus em alegre resposta ao seu chamado para a sua completeza. Texto capítulo 16. Mas a paz começa no interior do mundo, percebido de modo diferente, que a partir dessa nova percepção leva à porta do céu e ao caminho que está além. Comentário. A totalidade da jornada está encapsulada nessa declaração. Eu começo em meu mundo perceptual, composto de diferenças,
o lar do especialismo. Depois, percebo que a paz não vem de conseguir o que quero de você, mas de perceber que o que eu quero já está dentro de mim. Eu apenas preciso escolhê-lo. Percebo que você e eu somos o mesmo, e essa nova percepção, nascida do milagre, me leva ao portão do céu, o mundo real, e eu estou em casa. Citação: os milagres que fazes na terra são erguidos para o céu e para ele. Eles testemunham aquilo que tu não conheces, e à medida que alcançam a porta do céu, Deus a abrirá. Pois jamais ele deixaria seu próprio filho amado do lado de fora e além de si mesmo. Texto capítulo 13. A paz é a resposta para metas conflitantes, jornadas sem sentido, atividades frenéticas e inúteis e esforços vãos. Agora o caminho é fácil, ligeiramente inclinado em direção à ponte, onde a liberdade está no interior da paz de Deus. Comentário: essa paz é desconhecida no céu, no entanto, vem do perdão aqui, capacitando-nos a nos lembrarmos de quem somos como o Filho de Deus. É uma correção da mente certa para o fato de termos escolhido a mente errada. A decisão de perdoar em vez de condenar. Citação: em que medida estás disposto a perdoar o teu irmão? Em que medida desejas a paz ao invés da batalha, da miséria e da dor sem fim? Essas questões são a mesma, em formas diferentes. O perdão é a tua paz, pois dentro dele está o fim da separação e do sonho de perigo e destruição, pecado e morte, de loucura e de assassinato, pesar e perda. Texto capítulo 29. Nós não deixaremos perder o nosso caminho novamente hoje. Vamos para o céu e o caminho é reto. Só haverá atraso se tentarmos vagar por ele ou perdermos tempo inutilmente em atalhos espinhosos. Comentário: nós podemos retardar isso enquanto quisermos, mas o resultado ainda é certo. Porque, no entanto, iríamos querer continuar a viajar ao longo de caminhos dolorosos, desvios cheios de espinhos, quando poderíamos experimentar a alegria de nos unirmos a Jesus e a todos os nossos irmãos nas terras do céu? Citação: vamos ficar contentes, porque podemos caminhar pelo mundo e achar tantas oportunidades de perceber outra situação onde a dádiva de Deus pode mais uma vez ser reconhecida como nossa. E assim, todos os vestígios do inferno, os pecados secretos e os ódios escondidos desaparecerão. E toda a beleza que eles ocultavam aparecerá com os gramados do céu aos nossos olhos, para erguer-nos bem acima das estradas espinhosas pelas quais viajamos antes que Cristo aparecesse. Ouçam-me, meus irmãos. Ouçam e unam-se a mim. Deus determinou que eu não pudesse chamar em vão, e na certeza de Deus eu descanso contente. Texto capítulo 31. Só Deus é certo e Ele guiará os nossos passos. Ele não desertará o seu filho em necessidade, nem deixará que se perca de sua casa para sempre. O Pai chama, o Filho ouvirá. E isso é tudo o que existe naquilo que parece ser um mundo à parte de Deus, onde corpos têm realidade.
Comentário. Nada de certeza pode ser encontrado nesse mundo, cujo único propósito é ser uma sala de aula, na qual aprendemos a reconhecer e depois responder o chamado do Espírito Santo em nossas mentes. Dentro dele, o mundo certamente vai desaparecer na quietude de Deus. Citação. Então, segue-o em alegria, com fé em que ele te conduzirá com segurança através de todos os perigos, para a paz da tua mente que esse mundo possa colocar diante de ti. Não te ajoelhes diante dos altares ao sacrifício, e não busques o que certamente irás perder. Contenta-te com aquilo que, com toda certeza, irás conservar, e não sejas intranquilo, pois empreendes uma jornada quieta para a paz de Deus, onde Ele quer que estejas em quietude. Texto capítulo 13. Agora há silêncio. Não busques mais. Vieste ao ponto onde a estrada é atapetada com as folhas dos falsos desejos, caídas das árvores da desesperança que antes buscavas. Agora elas estão embaixo dos teus pés. Comentário. A estrada sobre a qual pisamos é o caminho do mundo, marcado pela desesperança e desespero. Agora percebemos que existe outra forma de olhar. As folhas caídas dos falsos desejos estão atrás de nós e nós reconhecemos o caminho que vai nos levar além delas para casa. Isso requer nosso reconhecimento inequívoco de que nada nesse mundo jamais funcionou. No entanto, temos que perceber o quão valentemente resistimos a esse passo, porque ainda vamos acreditar que algo aqui vai nos trazer felicidade. É necessário vermos o quanto estamos abertos a mudarmos qualquer coisa, e tudo, desde que não tenhamos que mudar nossas mentes. Lembre-se do poema de Ellen, Conversão, que contrasta o silêncio do ego com o de Deus. Aqui estão as 2 primeiras estrofes, refletindo cada silêncio. Citação. Existe um silêncio que trai o Cristo, porque o Verbo de Deus permanece não ouvido por aqueles em amarga necessidade. Ainda não dito, o Verbo da salvação permanece para eles e mantém sua ressurreição distante de um mundo que é apenas um inferno e um estranho ao Filho de Deus. Sem lar, eles vagam, em lugar algum encontrando a paz. Desconhecido, sem saber, cegos na escuridão e não nascidos dentro do silêncio da tumba. Existe um silêncio no qual o Verbo de Deus emanou um significado antigo e é quieto. Nada permanece sem ser dito, nem sem ser recebido. Sonhos estranhos são lavados em água dourada do fulgurante silêncio da paz de Deus, e o que era mal subitamente se torna a dádiva de Cristo àqueles que chamam por Ele. Sua dádiva final não é nada além de um sonho. No entanto, nesse único sonho, o sonhar é desfeito. As dádivas de Deus, página 61. E olhas para cima, em direção ao céu, com os olhos do corpo que só vão servir por mais um instante. A paz foi finalmente reconhecida, e sentes o seu suave abraço cercar o teu coração e a tua mente com consolo e amor. Comentário. Quando mudamos nossas mentes sobre o propósito do mundo,
tudo muda. Em vez do mundo ser uma prisão, ele se torna o meio através do qual deixamos a prisão inteiramente. Esse é o conforto, amor e abraço suave da paz que agora começamos a sentir. O mundo não muda, nós mudamos. Em vez de lutarmos constantemente atrás das, abre aspas, folhas dos falsos desejos, fecha aspas, do mundo, nós nos elevamos acima delas, nosso olhar dirigido apenas ao céu. Hoje não buscamos ídolos. A paz não pode ser achada neles. A paz de Deus é nossa, e é só isso que aceitaremos e queremos. Comentário. Isso dificilmente é fácil. Lembre-se de que a lição 185, Eu quero a paz de Deus, começou com as palavras, abre aspas. Dizer essas palavras não é nada, mas dizê-las com real significado é tudo, fecha aspas. Nós, portanto, precisamos liberar a paz que procuramos aqui, entendendo que a busca continuada por ídolos não vai funcionar. Citação. Todos os ídolos desse mundo foram feitos para manter a verdade dentro de ti, afastada do teu conhecimento, e para manter a aliança com o sonho, segundo o qual tens que achar o que está fora de ti mesmo para seres completo e feliz. É em vão que se cultua ídolos, esperando achar a paz. Deus habita dentro de ti, e a tua completeza está nele. Para abrir uma estrada de esperança e de liberação, dentro daquilo que aparentava ser um círculo sem fim de desespero, tu apenas necessitas decidir que não sabes qual é o propósito do mundo. Tentas ver nele um lugar de ídolos achados fora de ti mesmo. Apressa o fim dos ídolos em um mundo que se fez triste e doente por ver ídolos. A tua mente santa é um altar a Deus, e aonde ele está, nenhum ídolo pode habitar. Texto capítulo 29. Citação. Que a paz esteja conosco hoje, pois achamos um modo simples e feliz de deixar o mundo da ambiguidade e de substituir as nossas metas frívolas e sonhos solitários pelo propósito único e pelo companheirismo. Comentário. O que unifica nossas experiências no mundo é o propósito único que vem do professor único em nossa mente. Veja tudo o que acontece durante o dia como parte do seu roteiro para escravizá-lo e tudo o mais, mas que você agora transforme em uma sala de aula feliz que Jesus usa para ensiná-lo a despertar do sonho. No entanto, veja com que rapidez você se esquece disso. Você fecha seu livro e se esquece de tudo o que acabou de ler. Portanto, una-se a Jesus a observar essa reação do ego e ouça explicar o medo de perceber que você estava errado, o que significa que sua identidade estava colocada fora de lugar. Você não está separado e sozinho, mas um com a filiação, o Espírito Santo e Deus. Pois paz é união, se for de Deus. Comentário. A unicidade de Cristo dentro de si mesmo e sua unicidade com Deus estão refletidas aqui no propósito único do perdão, que compartilhamos com todos. A paz não pode deixar de se seguir a isso. Citação. Não buscamos mais. Estamos perto de casa
e nos aproximamos ainda mais a cada vez que dissermos: não há paz exceto a paz de Deus, e eu estou alegre e grato por ser assim. Comentário. A chave é sermos alegres e gratos por esse mundo nunca poder nos dar o que queremos. Nossos egos são ingratos por isso ser assim, pois eles não querem que vejamos que o mundo falha em satisfazer nossas necessidades. A gratidão verdadeira, no entanto, vem de perceber, abre aspas, obrigado, Deus, eu estava errado, pois agora encontro a paz pela qual sempre ansiei. Ela não será encontrada aqui, mas eu gratamente sei que ela está na minha mente, junto com Jesus e com meus irmãos. Fecha aspas. E então, no silêncio abençoado da paz de Deus, nossas palavras são quietas, pois nosso coração único canta sua silente canção de gratidão, como no poema de Ellen, A Paz de Deus. Citação. Silêncio e nada mais. Não há som e nada a ser visto. Nenhum dedo ainda agarra-se ao mundo. Todas as orações foram esquecidas, pois não há nada agora que possa ser pedido. A voz por Deus não fala mais. Não existe necessidade restante. Houve uma vez, agora não lembrada, quando havia um mundo. Uma palavra é dita e o mundo se vai. As Dádivas de Deus, página 94.